queria falar hoje sobre 3 inimigos da unidade. Nós acabamos de ler um texto aqui que fala sobre exatamente a respeito da unidade. Esses dias eu estava em casa, eu não lembro qual o canal de TV, e eu me deparei com uma cena ali que eu achei que Deus estava falando profundamente ao meu coração. Eu vi uma cena onde um jornalista ou um pesquisador, um homem, ele estava ali em um determinado lugar, um país, e tinha ali um momento onde uma jiboia, uma cobra, ela foi e capturou um macaquinho. E ali ele ficou filmando aquele momento ali, aquele macaquinho. E aquela jiboia era muito grossa, grande. O que ela fez? Ela pegou aquele macaquinho e ela deu o bote nele e ela começou a apertar. E o engraçado é que ele começou a filmar ali naquele momento, e os macaquinhos ali começaram a chegar. Mas imagina uma grande cobra. Imagina ali aquela cobra, não lembro se era jiboia ou o que era, mas imagina ali aquele macaquinho dentro daquela cobra e aquela cobra apertando aquele macaquinho. E aí começou a chegar o primeiro, começou a chegar o segundo, começou a chegar o terceiro e eles começavam a gritar. Mas nenhum deles tinha coragem de ir lá e tirar o amigo deles de dentro de uma tamanha cobra. E aí sabe o que aconteceu? Começou a chegar 5, 10 macaquinhos, 15, 20, e parecia que eles estavam ali mais ou menos em cerca de uns 120 macaquinhos. E aconteceu algo muito engraçado, eles gritavam, eles gritavam, eles gritavam. E de uma hora para outra, aquele ataque partiu em direção àquela cobra. Um mordeu no rabo, o outro mordeu na cabeça, o outro mordeu nas costas, outro mordeu na barriga. E eu lembro que aquela cobra que estava toda enrolada no macaco ao ponto daqui a pouco de comer, sabe o que ela fez? Desenrolou e o outro macaquinho foi liberto. Que bonitinho, bate palma, bate. Ah, que lindo. Os irmãos estão falando, deixa eu falar uma coisa para você, olha que lindo isso. Pastor, o que é isso? Isso se chama unidade. Isso se chama unidade. Eu lembro de uma vez, estava lendo um livro do Larry Stockstill, falando sobre uma igreja em célula. E ele contou um fato ali de uma menina, que a mãe estava com ela, e do lado tinha um campo de trigo muito grande, muito grande, muito grande. E aquela menininha ali, ela em um pouco de tempo se perdeu da sua mãe, e ela entrou no meio daquele campo de trigo. E eles começaram a procurar, mas aconteceu o quê? Não acharam aquela criança. Mas todo mundo que estava procurando aquela criança ali, procurava ela aonde, pastor? Individualmente. E passou um dia, passou 2, passou 3, até que eles se deram e falaram o seguinte: o campo de trigo é muito grande, é muito extenso, é muito grande. E eles fizeram então uma linha, de um lado até o outro, e todos eles deram a mão, ombro a ombro, e eles foram andando, e encontraram a criança. Mas infelizmente a criança já estava morta. Aconteceu um contratempo. Mas tiveram a ideia da união tarde demais. Quando nós lembramos um pouquinho, meu irmão e minha irmã, do Espírito Santo aqui mesmo, do nosso estado. Há 1 ano e meio, 3 anos atrás, não sei direito a data. Nós vivemos um tempo aí onde aconteceu o quê? Muita enchente, muita água, muita tragédia no norte do estado. Mas o que é que o nosso estado viveu? A TV, as escolas, a igreja, a instituição, as pessoas, as famílias, todo mundo se uniu para fazer o quê? Ajudar as pessoas que estavam no norte do Espírito Santo. As pessoas perderam ali a sua casa, perderam os seus bens, mas ninguém teve ali falta de água e de alimento. Ou seja, a população capixaba se juntou naquele tempo e ela esteve ali em unidade. Para quê, pastor? Para ajudar as pessoas que estavam vivendo em tempo de calamidade, de contratempo. E quando eu olho a igreja, domingo à noite aqui, e nós vemos um louvor, nós vemos pessoas, nós vemos famílias, nós vemos tantos projetos, nós vemos tantos sonhos, e nós vemos o seguinte: Deus, Ele preza e Ele quer que a igreja viva em união. Ele sonha com isso, e é o desejo do coração de Deus, e é o desejo para as nossas vidas que nós vivamos em união. Eu lembro de um livro que eu estava lendo também, onde fala a história ali dos gansos.
Se você observar um pouquinho os gansos, eles começam a voar, né? E tem aquele que vai à frente, e ele vai abrindo ali o ar, ele vai ali abrindo para que os demais gansos naquele momento façam o quê? Tenham mais capacidade de voar, mais tranquilidade. E os pesquisadores chegam a dizer que quando eles voam ali, né, em unidade, eles conseguem ter 71% de capacidade de voar com mais precisão diante de todas as coisas que eles podem enfrentar. Quando nós olhamos para isso, a palavra de Deus está falando isso para mim e para você. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união, ela faz a força. A união, ela traz a bênção de Deus sobre a nossa cabeça. A união faz com que o Espírito de Deus venha e se coloque nesse lugar. E Ele abençoe a sua família. Ele traga um tempo novo sobre a sua saúde. Ele entrega princípios à sua vida. Ele restitui o seu coração. É na união e na unidade que acontecem coisas novas. E Deus trabalha de forma sobrenatural. Então nós devemos entender uma coisa, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Nós devemos entender que na unidade existem coisas valiosíssimas que Deus quer preservar, guardar, proteger e fazer com que a igreja dele venha viver em união. Se nós olharmos um pouquinho para o nosso país hoje, nós vamos ver um país dividido. Não é verdade? Um país que está dividido. Eu lembro de 1994. Lá em casa, com meu pai, com minha mãe, assistindo ali a Copa, onde o Brasil foi campeão, Bebeto e Romário, a melhor Copa para mim. E eu lembro que todas as vezes que o Brasil ia entrar dentro de campo, o Brasil entrava o quê? De mãos dadas. E a gente ficava ouvindo ali o Galvão narrar o quê? A maneira como aquela seleção, aquele tempo, parreira, ou seja, as pessoas que estavam dentro daquele time, daquele grupo, eles estavam unidos, numa mesma visão, numa mesma dimensão, ou seja, numa mesma unidade. E o Brasil ali foi entrando e conquistando e foi campeão em 1994. Então nós vemos que a união, ela traz coisas preciosíssimas para a nossa vida. Nós não podemos abrir mão da unidade. E eu posso falar uma coisa para você? A unidade, ela entra dentro da nossa família. Imagina um marido e uma mulher. Eu casei com você, mas eu não tenho unidade com você. E nós vivemos num tempo ainda mais hoje. Imagina um pai que recebe uma mulher, o marido e a sua esposa, mas vem um filho do segundo casamento, ou do primeiro. E naquele momento ele fala o quê? Eu aceito a sua mãe, mas não aceito você. Ou então vice-versa. Nós estamos vivendo um tempo onde a unidade, a união, ela precisa estar presente. Seja dentro da família, seja no trabalho, em qualquer lugar, a união precisa fazer parte da nossa vida. A unidade vai ordenar a bênção. E eu posso falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Tem alguém que não é satisfeito com a união. Tem alguém que não gosta da unidade. Tem alguém que não celebra com a união dos filhos de Deus. Tem alguém que não comemora com a união. Quem é, pastor? O nome dele chama-se Satanás. O nome dele se chama diabo. São os demônios. Por quê, pastor? Porque a igreja avança, a igreja restaura vidas, a igreja prega o evangelho, a igreja confronta o mal, a igreja anuncia o pecado, a igreja leva a palavra aos perdidos, a igreja faz a obra de Deus. E o diabo sabe disso. E quando ele não ataca do lado de fora, ele vai querer atacar do lado de dentro. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós nessa noite o quê, pastor? União. Unidade. E nós devemos entender isso. A igreja deve caminhar em união. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então preste atenção comigo, querido. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a falar ao nosso coração nessa noite. Eu queria falar sobre 3 inimigos da unidade. Em primeiro lugar, o que se levanta contra a unidade do povo de Deus? O que atrapalha a unidade do povo de Deus? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas vão para as redes sociais e colocam coisas. E coisas contra o povo de Deus. Denunciando irmãos. E nós somos o mesmo corpo, somos filhos do mesmo Deus.
Então, em primeiro lugar, o que nós devemos entender, pastor, quando fala a respeito de união? O que atrapalha a unidade? O que atrapalha a união? Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja. O que atrapalha a unidade? Sabe o que atrapalha? Uma coisa chamada crítica. Você conhece alguém que é crítico? Sabe o que o dicionário fala a respeito de crítica? Relativo à crítica, que se funda em critério que estabelece juízo de valor para obras artísticas, científicas, difícil, grave e perigoso. Fez a opção no momento crítico, espírito de livre exame das doutrinas, instituições, espírito disposto a reprovar e a estigmatizar. Você tem algum filho dentro de casa que é crítico? O pai chega ou a mãe chega dentro de casa, o filho olha para o pai, olha para a mãe, e na hora que o pai chega e faz uma coisa, ou a mãe fez algo, o filho foi lá e liberou uma palavra de crítica. É aquele amigo, compartilha para o outro amigo e fala: rapaz, eu comprei um carro, um momento de felicidade, uma conquista, Deus realizou um milagre, eu estou feliz, a família está feliz, nós estamos todos nós felizes. Aí o outro vira e fala: rapaz, tudo bem, tudo legal e tal, mas o carro que você comprou é um carro beberrão. A pessoa não consegue enxergar as qualidades. Ela não consegue falar positivamente. Ela não consegue ser positiva. Ela é uma pessoa crítica. Ela é uma pessoa crítica. E é interessante nós observarmos isso, sabe por quê? O crítico, meu irmão e minha irmã, ele é alguém que muitas das vezes vai liberar palavras e as palavras não serão sadias para os momentos da nossa vida. E nós devemos aprender a lidar com as críticas. Preste atenção numa coisa. O crítico, ele tem as suas dimensões. Mas quando nós falamos do crítico, é interessante você olhar o coração daquele que é crítico. Você conhece alguém que é crítico? Critica o pai, critica a mãe, critica a casa, critica a rua, critica o pastor, critica o governo, critica. E sabe o que a gente percebe muitas das vezes? A pessoa que é crítica demais, ela carrega uma coisa chamada justiça própria. Você sabe o que é justiça própria? Vamos abrir nossa Bíblia, a gente vê. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Olha o que diz o versículo 9 aí. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. O que está escrito na palavra de Deus aí? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Gente, presta atenção nisso. Elias aqui tinha acabado de matar 400 profetas, e mais 450 profetas do outro lado. Ele tinha vencido uma grande batalha, uma grande guerra. E agora Elias, ele fica sabendo o quê? Jezabel procura te matar e tirar a sua própria vida. E o que a palavra de Deus vai nos ensinar e vai nos falar? A Bíblia vai falar ao nosso coração o que, pastor? Vai dizer que Elias, nesse momento, ele foge. E quando ele foge, ele come, o anjo leva ali uma comida para ele, mas quando ele se depõe dentro dessa caverna aqui, Deus está falando para Elias, falando o que, pastor? Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna aqui? Qual seria a resposta de Elias para Deus aqui, irmãos? Oh Deus, eu matei lá os 400 profetas, mais os 400, e Jezabel disse que veio tirar a minha vida, então eu fugi e eu estou aqui, sim ou não? Mas o que Elias vai falar para o povo nesse momento, para Deus? Qual é a resposta dele para Deus aí? Versículo de número 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a... Ele falou de Jezabel aqui? Ele comentou dessa mulher aqui? Mas ele falou de quem? Ele falou dele mesmo.
Deus falou: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Elias, por que você está dentro dessa caverna aí, rapaz? O que você faz aí? Oh Deus, eu estou aqui porque Jezabel quer me matar. Ela disse que vai tirar a minha vida, ela está me perseguindo, e ela fez atrocidade com um monte de profetas, então eu estou aqui me escondendo. Faz justiça pela minha vida, Deus tem misericórdia. Seria o óbvio, o certo, o normal que Elias tinha que falar e fazer. Mas o que Elias fala para Deus aqui, irmãos? Qual é a resposta desse profeta para Deus nesse momento aqui? O que ele diz? Tenho sido zeloso pelo Senhor. Preste atenção numa coisa, existem duas coisas que são perigosíssimas na nossa vida e no nosso cristianismo. Olha para cá, escute isso, que isso vai ajudar você. Uma coisa é quando nós convertemos e lutamos contra os problemas. Quais são os problemas, pastor? Pecado de adultério, pecado de fornicação, pecados, que são normais, que a gente vê aí acontecendo, ou seja, que trazemos do passado e lutamos aí, cada um tem as suas fraquezas, sabe o que eu estou falando. Mas um outro lado que é perigoso na nossa vida também, o que é? É o lado onde a gente coloca nosso coração em uma justiça própria. Elias aqui agora estava dizendo para Deus assim: Senhor, eu não mereço passar por isso. Eu sou muito bom. Eu matei os profetas, eu fiquei só. Eu estou aqui honrando o Senhor. Eu estou aqui sendo fiel. A justiça de Elias estava muito grande, irmãos. E preste atenção no adjetivo. Se você observar o versículo de número 10, ele vai dizer o quê? Tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele está dizendo assim: olha, eu estou sendo zeloso demais. Eu estou fazendo muita coisa, ou seja, naquele momento ele estava abrindo o coração para Deus e dizendo, sabe o que para Deus? Senhor, o meu coração está cheio de nó. Tem nós dentro do meu coração aqui. Ou seja, ele não falou de Jezabel, ele não falou que ele estava sendo perseguido, mas ele está dizendo para Deus o que? Senhor, o Senhor não está me observando, o Senhor não está cuidando de mim, o Senhor não está olhando para a minha vida. E às vezes acontece isso com o crítico. Por quê, pastor? Porque o crítico fala, mas a justiça própria dele é muito grande. E que Deus nos guarde de ter um coração de crítica. Por quê? Porque a nossa justiça diante da justiça de Deus, ela não é nada. Não é nada. Irmãos, preste atenção nisso. Olha que interessante isso. Se você observar, nós vemos aqui, sabe o que? Parece que Elias estava falando para Deus assim: Senhor, olha para o meu currículo aqui. Olha o tanto que eu estou fazendo para o Senhor. Você já viveu essa experiência com Deus, de ficar de bico com Deus? Eu já vivi. Ah, Deus, eu estou de biquinho para o Senhor agora. Por quê? Porque eu estou fazendo muito, estou sendo fiel, estou tentando matar a minha carne, sacrificar a minha carne. E cadê Deus? A nossa justiça própria, muitas das vezes, ela quer aparecer. Mas Elias, nesse momento, estava mostrando que o coração dele estava cheio de nó. Ele não fala de Jezabel, ele não fala das coisas que estavam acontecendo ali, mas ele vai falar para Deus daquilo que estava acontecendo no passado. Então nós aprendemos algo, aprendemos o que, pastor? Os críticos têm o coração cheio de justiça própria. E aprenda uma coisa, querido, preste atenção nisso. Olha o que diz Isaías 64, versículo 6. Não precisa abrir, não. Diz assim a palavra de Deus: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Quem sabe talvez você está sentado aí, pensando, Deus, será que está valendo a pena servir o Senhor? Quem sabe talvez Deus está falando para você hoje que Ele quer arrancar do seu coração a justiça própria. Nós olhamos para nós e olhamos para o que nós fazemos. Olhamos para a nossa vida e olhamos para o que nós já trilhamos. Elias, nesse momento, não fala de Jezabel, não fala do passado, mas ele fala daquilo que estava engasgado, daquilo que estava amarrado no coração e no sentimento dele. Tenho sido demais extremo zeloso. Querido, preste atenção numa coisa, olhe para cá. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2.
versículo de número 8. O que diz no verso 8? O que a palavra do Senhor fala? Porque pela graça sois, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom. Agora o versículo 9, o que diz? Não de, para que ninguém se glorie. Você já imaginou os pastores nesse momento aqui? Os profetas? Aqueles que vivem para Deus, a maneira com que eles olhariam para a vida se fosse pelas obras que a gente deveria ter alguma coisa? Deus está falando para a gente, não é pelas obras, mas é pela graça. Então o que destrói a unidade? O que destrói a unidade do povo, da família, das coisas? Um espírito de crítica. A crítica vem para liberar uma palavra, para trazer algo e para fazer com que a unidade seja completamente destruída. Porque Deus sonha com a unidade, Deus quer a unidade e Deus planeja a unidade, e é na unidade que o Senhor vai liberar a bênção dele. E isso é muito lindo, irmãos. Preste atenção nisso. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos algo muito lindo. Agora preste atenção como é que a Bíblia se amarra. Como é que a Bíblia está compactuada com ela mesma. Abre sua Bíblia em Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9, está dizendo o quê? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam onde? Em si mesmo. O que a palavra de Deus diz em Jeremias 17? Maldito o homem que confia no próprio homem e faz dele o seu braço mortal. Bendito o homem que confia no Senhor. O que Deus está ensinando para mim aqui, pastor? Que nós não devemos confiar em nós mesmos. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. A nossa confiança tem que estar em Deus, irmãos. Por se considerarem o quê? Justos. A nossa justiça é como o trapo de imundície. E nós observamos Deus falando aqui, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. E o que ele diz no versículo 12? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado. A nossa justiça própria não tem valor algum. Mas quando nós nos rendemos diante de Deus e colocamos a nossa vida diante dele, e dizemos para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser guiado por ti. A Bíblia está mostrando para mim e para você aqui, meu irmão e minha irmã, que o próprio Deus vai vir na nossa vida e vai trazer um tempo novo no nosso coração. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Querido, a crítica vai atrapalhar a unidade. A crítica vai destruir a unidade, contaminar a unidade, trazer coisas que vão atrapalhar. E nós vemos então que muitas das vezes a justiça própria, ela quer se apropriar do nosso coração. Mas é quando nós nos rendemos e reconhecemos que nós somos pecadores, falhos, limitados, é que a Bíblia diz: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa. Por isso que nós não entendemos muitas das vezes aquele que recebe as coisas de Deus e aquele que às vezes não recebe. Sabe por quê? Porque Deus vê o quê? Coração. Deus vê o coração. Deus vê o que está dentro. Agora preste atenção. Vamos continuar com a palavra. Em segundo lugar, pastor, o que atrapalha a unidade da casa de Deus? Em segundo lugar, sabe o que atrapalha a unidade da casa de Deus? Em primeiro lugar, nós aprendemos que são as críticas.
crítica é aquela pessoa que vai no casamento. O casamento maravilhoso, bolo, salgadinho, docinho, luz, festa, tudo de graça. E ela chegou naquele casamento, tinha tudo, tudo, tudo. Ela foi bem tratada, ela comeu, ela dançou ali, não é verdade? Ela esteve com os amigos, ela festejou. E quando ela volta, ela fala, teve um momento que a luz apagou 5 minutinhos, a luz ficou apagada. O transformador deu um probleminha lá. Aí, em vez de falar da festa, da comida, da celebração, da alegria, aí a pessoa vai falar de quê? Daquele problema. Segundo lugar, o que atrapalha a unidade, pastor? Em primeiro lugar, as críticas. Mas em segundo lugar, uma coisa chamada fofoca. Oh! O que atrapalha, pastor, a unidade da igreja, a unidade da casa, a unidade das pessoas? Fofoca! Será que nós temos muitas das vezes os sintomas de fofoqueiro? Será que a nossa língua coça? Passa a mão na sua língua, irmão. A Bíblia diz que esse pequeno órgão se gaba. Gosto da história de um rapaz que uma vez chegou, começou a trabalhar numa empresa, e quando ele estava trabalhando naquela empresa, ele chegou para o supervisor e falou, rapaz, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que eu fiquei sabendo. Ele falou, em primeiro lugar, já passou pela peneira da verdade, isso é verdade? Não, é porque eu ouvi... Não. Então, primeira peneira é a verdade. Segundo lugar, o que você está falando aí, já passou pela peneira da bondade. Não, é bom o que você vai me falar. Terceiro lugar, na hora que ele ia falar, olha, presta atenção, você quer falar, realmente falar e abrir o seu coração, e o que você vai me contar tem necessidade. Vai ajudar você, a mim, as pessoas, vai contribuir para o reino, para as coisas de Deus. Irmão, Deus está aqui trabalhando, salvando família, edificando lares, batizando pessoas, libertando vidas. O diabo quer trazer fofoca, intriga, divisão dentro da igreja. A gente tem que voltar para Cristo e falar, Senhor, aqui dentro não, Satanás vai embora, Satanás vai embora. Aplauda o Senhor, você que quer ver a obra de Deus crescer e ver a obra do Senhor avançar. É isso que a gente tem que entender. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra mas é contra principados e potestades. Você sabe o que é isso? A igreja está aqui, ó. Mas o diabo, ó, ele está em volta. Fazendo sabe o quê? Olhando. Olhando uma brechinha para entrar e para querer atrapalhar as coisas de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que o dicionário fala a respeito de fofoca. Mexerico, dito cheio de maldade. Disse-me disse. Aquilo que se comenta em segredo sobre outra pessoa, especulação, conversa, contar alguma coisa com a intenção de causar intriga, mexericar. Charles Swindoll chegou a dizer, estou pessoalmente convencido de que o inimigo número 1 da igreja, isso é a língua. Estou pessoalmente convencido de que o inimigo número 1 da igreja cristã é a língua. Olha o que diz Hebreus 12, versículo 15. Vamos ler aí? O que está falando? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Presta atenção nisso. Separando-se da graça. É a palavra de Deus que está falando aqui no nosso coração. Preste atenção. Separando-se da graça de Deus. E nem haja alguma o quê? Raiz de amargura.
Sabe por que que o autor coloca aqui raiz de amargura? Porque é uma coisa que ninguém enxerga. É uma coisa que ninguém vê, mas o Espírito Santo de Deus sabe de todas as coisas. Ele vê o profundo e o escondido, ele sonda o nosso coração e a nossa vida. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na nossa língua, o Senhor já sabe tudo. O que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 15? E nem haja alguma raiz de amargura. É o camarada, é a mulher, é o filho, é o avô. Vai ficando amargurado. Vai ficando amargurado. Esse dia isso aconteceu comigo. Presta atenção nisso. Eu fui tomar banho. Cheguei no banheiro na hora, precisei de usar o papel higiênico. Escuta essa. O banheiro está aqui do quarto, tem que rodar para chegar lá na cozinha, lá no cantinho onde fica guardado o papel higiênico. Eu estou lá na hora, cadê o papel higiênico? Falei, caramba, só cai para mim buscar o papel higiênico. Falei, vou malocar uns 2 papel higiênicos escondidos no banheiro aqui. Quando a Samara precisar, ela vai lá buscar o papel higiênico. Depois Deus veio e falou no meu coração, você tem que servir. Eu falando verdade para você está pensando o quê? Falei, só sobra para mim buscar o papel higiênico. Que raiva! Por que ela não busca o papel higiênico lá? Eu vou alocar uns 2 aqui, ela vai buscando, eu vou usando quando ela trouxer. Na hora da minha urgência, eu tenho que ir malocado. Por que eu estou contando isso para você? Preste atenção nisso, querido. Nem haja alguma raiz de amargura. A boca fala do que o coração está. O que tem dentro do seu coração hoje à noite aí? O que está dentro do seu coração hoje à noite? O que existe dentro do seu coração aí agora? O que se encontra dentro do seu coração agora? A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, nem haja alguma raiz. É aquele momento que entrou a seta, a palavra negativa, entrou a ira, e a pessoa não soube lidar com aquele momento, não liberou o perdão, não gostou, não aceitou, e ela começa a acumular, o quê, pastor? Sentimentos ali facciosos, ilegais diante da palavra de Deus, e o coração dela começa a ter então raiz de amargura. Aí a pessoa vai ficando doente, aí a pessoa começa a falar coisa que não é ela, mas são sentimentos garrados dentro dela, que estão fazendo mal para ela. E a Bíblia está nos ensinando aqui. E aí vai sair na fofoca, vai sair na intriga, vai sair na divisão, vai sair no problema. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Aí começa a nascer a perturbação. Aí começa a nascer dentro de casa a briga, a confusão, o ciúme. Você vê que fulano fez aquilo ali, mas eu não faço, só fulano que faz. Porque o coração já está contaminado, o coração está sujo. Querido, renda ao Espírito Santo. Tem momento da nossa vida que nós temos que render. E nós não temos nem justiça, nem direito diante da causa, quando aparentemente achamos que estamos certos. E falar, Senhor, eu me rendo, toma a minha causa, Senhor, tem misericórdia. Sabe por quê, meu irmão? Talvez daqui a pouco você vai estar saindo da igreja. A raiz de amargura vai estar tomando conta das suas emoções, do seu coração, da sua vida. Deus não quer te perder. Ele prefere te machucar e ter você no colo do que ver você distante dele nas festas, na boate, na prostituição e no mundo que vai te tragar e ceifar. Ceda. Volte para Cristo. Quando nós olhamos essa palavra, isso é muito interessante. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 6,16.
6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a Bíblia diz que a última coisa Deus abomina, e que semeia o quê? Contenda entre os irmãos. Quanto mais santo a igreja for, mais milagre ela vai viver. Quanto mais unida a igreja estiver, mais sobre o sobrenatural ela vai andar. Por isso que o espírito da fofoca tem que sair. Tem que ser arrancado. Por quê, pastor? Porque está falando aqui, o que semeia contenda entre os irmãos. Não é o pastor não, meu irmão, não é o líder não. Não é a irmãzinha, não é o irmãozinho, não é Deus se levantando contra o fofoqueiro. É o próprio Deus. E o que semeia contenda entre os irmãos. Agora preste atenção, abre a sua Bíblia em Salmo 34, 13. Salmo 34, versículo 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem o quê? Dolosamente. Salmo 34, versículo 1, fala o quê? Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. 1 Pedro 3,10, vamos lá para o final. Pedro 3,10 fala o quê? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem enganosamente, dolosamente. Pastor, o que atrapalha a unidade da igreja, da família? O que atrapalha a unidade? Em primeiro lugar, crítica. Em segundo lugar, as fofocas. E em terceiro lugar, uma coisa chamada rebeldia. Preste atenção nisso. Você conhece aquela mulher que casou e ela tinha uma casa, um carro, uma vida maravilhosa, linda? Você conhece aquele homem que casou e ele tinha uma vida completa, linda, maravilhosa, perfeita? E do nada aquele homem larga aquilo ali, ou aquela mulher larga aquilo ali, e acontece algo que você fala assim, como é que pode acontecer aquilo? Você já viu isso alguma vez? Sim ou não? Você conhece alguém que talvez o pai lá e a mãe ensinou o filho no caminho, ensinou o segundo filho, o terceiro filho, mas um filho ali não quis viver as coisas normais da vida. Quis viver tudo diferente, tudo fora do padrão, tudo fora da ordem. Sabe o que se chama isso, meu irmão e minha irmã? Presta atenção, olha para cá. Espírito de rebeldia. Você conhece filho assim dentro de casa? O pai fala para ele, meu filho, não faz isso. Não vai nessa direção, não anda nesse caminho. Mas a rebeldia não é ele, mas é o espírito de rebeldia nele. Nós estamos vivendo um tempo e uma fase hoje onde a rebeldia tem tomado conta dos adolescentes, da juventude. Isso tem acontecido com os pais. Quantos pais têm nos procurado? Pastor, eu estou lidando com a minha filha. Eu estou lidando com o meu filho e eu não sei mais o que fazer. Isso aí, meu irmão e minha irmã, é jejum e oração, porque é o espírito da rebeldia. Espírito da rebeldia. E esse espírito muitas das vezes tem entrado para destruir família, para destruir a casa, para destruir a autoridade, para confrontar a autoridade, para se colocar contra a submissão. Tem filho hoje que está mandando em pai. Tem filha hoje que está mandando em pai, dizendo, ó, fica no seu lugarzinho aí, papai. Fica no seu lugarzinho aí, mamãe. Espírito de rebeldia.
deturpa a mente, o cérebro. E preste atenção uma coisa que eu vou falar para você. O que é rebeldia, pastor? Que se levanta contra a autoridade legítima ou constituída. Uma província rebelde, que não obedece, rebelde aos nossos conselhos, metais rebeldes, refratários à ação do fogo, pessoa que se rebela, que se revolta, rebel. Sinônimos de rebelde: indomável, indócil, indômito, insubmisso. Conhece algum filho e filha dentro de casa assim? O pai até dá o conselho, a mãe, mas a rebeldia já tomou conta do coração. E eu posso falar uma coisa para você, presta atenção nisso, igreja. Em primeiro lugar, a rebeldia pode contaminar os sábios. A Bíblia diz que Davi era rei, Aitofel era seu conselheiro. Aitofel estava ali para dar conselhos a Davi. E a Bíblia diz que depois que Aminon foi lá e transou com a sua irmã, Absalão vai lá e mata Aminon. E Davi não fez nada. E Absalão vai lá com a própria mão dele e mata Aminon. E a Bíblia diz que depois ele foge. E depois que ele volta, ele quer restaurar o trono ali, ele quer roubar o trono ali de Davi. E a Bíblia diz que acontece o quê? Aitofel sai do lado de Davi e vai para o lado de Absalão. Aitofel era um homem sábio, culto, inteligente e intelectual. Mas a rebeldia, o espírito de rebeldia entrou dentro do coração de Aitofel. Está na Bíblia. Se nós olharmos um pouquinho, queridos, a Bíblia vai dizer que quando Moisés estava lá, Corá, Datã, a Bíblia diz que levanta ali uma rebeldia contra quem? Contra Moisés. Abre a sua Bíblia comigo. Olha o que diz em Números capítulo 16. Números capítulo 16. Números capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. O que está falando a palavra do Senhor aí? Em primeiro lugar, a rebeldia pode contaminar os sábios. Em segundo lugar, a rebeldia pode contaminar os amigos. Olha o que diz Números 16, versículo 1. Está dizendo o quê? Corá, filho de Sá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. O que diz o versículo 3? E se ajuntaram contra Moisés. Moisés era um homem mau? Moisés era um homem escolhido por Deus, sim ou não? Mas o que eles fizeram? Se levantaram contra. Moisés, nós não estamos de acordo com a sua visão. Moisés, nós não estamos de acordo com a sua liderança. Moisés, nós não estamos de acordo com você. Moisés, nós estamos levantando contra você. Segundo lugar, rebeldia pode contaminar os amigos. Nós vemos aqui 250 pessoas. Querido, preste atenção nisso. Terceiro lugar, a rebeldia pode contaminar até aqueles que são de confiança. Olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel 3, 26. Abre a sua Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 26. Espírito de rebeldia. O que está escrito no versículo de número 26? Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço da Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abe a Hebron, Joabe o tomou à parte no interior da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen. E ele, Joabe, era o homem de confiança de Davi. A Bíblia diz que Davi fez amizade com Abner e restaurou Abner. Mas a Bíblia diz que Joabe foi lá e tirou a vida de Abner. Depois a Bíblia vai dizer que o próprio Joabe vai lá e vai matar Absalão. E Deus tinha falado para Davi. E Davi tinha falado para Joabe: Joabe, não mata o meu filho Absalão.
Mas Absalão ficou preso e ele pegou uma lança e tirou a vida de Absalão. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui. E existem muitos espíritos que nós devemos guardar o nosso coração e a nossa vida. Mas existe o espírito de rebeldia. Preste atenção, abre a sua Bíblia comigo em Oséias capítulo 13. Já estou fechando e encerrando a palavra dessa noite. Oséias capítulo 13. É interessante que quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver uma marca aqui e uma característica. Qual é, pastor? Olha o que essa palavra diz em Oséias capítulo 13. Lá no versículo 16. Abre a sua Bíblia comigo no versículo de número 16. Olha o que está falando no versículo de número 16 da palavra de Deus. Oséias 13, versículo 16. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Se você for para o versículo 1 do capítulo 13, olha o versículo 1. Quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Deus está falando de Samaria no final, e Deus está falando de Efraim no início. Pastor, quem foi Efraim? Efraim foi uma cidade abençoada, profetas, homens de Deus, Deus prosperou, Deus realizou milagres, fez grandes coisas nessa terra. Mas quando nós olhamos para essa palavra aqui, querido, nós vamos ver na característica desse texto aqui, algumas características que eles se rebelaram contra Deus. Olha o que diz o versículo de número 2. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos? Quais são as características, pastor, do rebelde? Em primeiro lugar, sabe o que nós aprendemos? Olha que interessante isso. Eles vivem de acordo com o seu conceito próprio. Olha o versículo 2. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu. Deus estava ali, já tinha abençoado aquele povo, já tinha ordenado a bênção ali muitas vezes. Mas sabe o que esse povo estava fazendo agora? Eles estavam vivendo de acordo com o conceito deles. A igreja brasileira hoje está vivendo um problema. Qual o problema, pastor? Uma coisa chamada relativismo. Isso é uma praga que está entrando dentro da igreja hoje. Porque os pastores às vezes têm aceitado. Não, isso aqui é relativo. Não, isso aqui pode, isso aqui é relativo. Não pode nada se a palavra de Deus não diz que pode, acabou. Você pode dizer amém? Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus e ponto final. Não, isso aqui dá para fazer, isso aqui pode, isso aqui é relativo. Não existe relativismo. Existe o que a palavra de Deus diz, pode sim, e o que ela diz, pode não, e ponto final. Não existe mais conversa. Não tem apóstolo, padre, papa, pastor Zé Areia, pastor fulano, então, não tem nada nem ninguém. Nós vivemos pela palavra, somos da palavra, obedeceremos a palavra e seguiremos essa verdade, custa o que custar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Essa é a verdade que a gente vive, baseia, segue e andaremos segundo ela. Então preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Em primeiro lugar, quais são as características que nós vemos aqui de um rebelde? Nós vemos aqui em primeiro lugar que é o conceito próprio. Ídolo segundo o seu conceito. Então isso aqui eu tenho um conceito. Isso aqui eu tenho uma opinião formada. Não, o pastor falou para mim não ir naquela festa lá, mas o meu conceito para ir naquela boate lá é a minha opinião. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos de acordo com a palavra. E a palavra. Segundo lugar, olha o que diz o versículo 3 aí. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cessa, passa como palha, que se lança da ele, como fumaça que sai por uma janela. Todavia eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não sou salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Segundo lugar, pastor, quais são as características do rebelde, do espírito de rebeldia? Em primeiro lugar, conceito próprio. Em segundo lugar, ingratidão. Olha o que Deus está falando aqui. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Olha o versículo 6 agora. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração.
A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Bobeira é para qualquer homem e mulher andar de acordo com orgulho e a soberba. Por quê, pastor? Porque daqui a pouquinho vai ter uma queda, vai ter um tropeço e vai ter algo que vai estar tirando a gente da presença do Senhor ou das vitórias que Deus quer trazer para a nossa vida. Terceiro lugar, soberba. Mas para a gente fechar a palavra de Deus, preste atenção. É interessante isso, irmão. Olha o versículo 3. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma. Sabe por quê? O rebelde vai ser rápido. Vai ser como uma neblina. Vai ser como uma nuvem. A Bíblia está falando aqui. Pastor, por que vai ser assim? Olha o versículo 7 e o versículo 8. Olha o que Deus se levanta contra esse espírito de rebeldia. Versículo 7 e versículo 8. O que está escrito? Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito num caminho, como ursa roubada dos seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. Lembra que nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15? Raiz de amargura. A raiz de amargura precisa ser arrancada, meu irmão e minha irmã. E Deus está falando, atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. Deus prefere nos ferir do que nos perder. Deus te ama. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus te ama. Fala, Deus ama a sua vida. Essa semana uma pessoa me ligou. Vivia aqui. Estava aqui. E sabe qual foi a palavra dessa pessoa essa semana? Pastor, eu preciso de conversar. Eu preciso de ajuda. Minha vida está um lixo. O que eu sinto hoje é que eu sou um lixo. E a pessoa falou assim, eu não consigo. E não estou conseguindo conviver comigo mesmo. Estava bem, feliz, alegre. Mas preferiu o quê? Abandonar Jesus Cristo. Achou que o mundo poderia dar mais, fazer mais, entregar mais. E ela falou, eu preciso conversar. Porque eu não estou conseguindo conviver comigo. Eu não estou conseguindo conviver comigo mesmo. Às vezes o diabo vai querer usar coisas para atrapalhar a sua vida, para destruir sua família, para atrapalhar os projetos e os planos do Senhor para o seu futuro, as promessas de Deus. E às vezes esse espírito que vem sutilmente, espírito de rebelião. E eu posso falar uma coisa para você, irmão, preste atenção nisso. Não entre nisso porque isso é furada. Porque, pastor, aqueles que se rebelaram contra Moisés morreram. Judas se rebelou contra Jesus e morreu. Aitofel se suicidou. Quando nós olhamos para Absalão, ele morreu. Nós vemos que os rebeldes não têm vida longa. Lúcifer se rebelou contra Deus e a Bíblia diz que ele foi condenado ao inferno eternamente. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos algo que, pastor? Deus é um Deus que quer que nós caminhemos pela obediência. Quando nós olharmos para a Sagrada Escritura e para as suas palavras, para os seus preceitos e promessa, nós vamos estar colhendo a bênção e a proteção de Deus sobre a nossa vida. Queria que você estivesse fechando seus olhos nesse momento, colocando o seu coração nessa hora diante do Eterno, da presença de Deus. Fale com Deus nessa hora. Fale com Deus, fale com Cristo nessa hora. Apresenta o seu coração. Escute uma coisa que eu vou dizer para você nesse momento agora. Escute isso, grave isso. Não existe nenhum amigo, não existe nenhum conselheiro e não existe nenhum mentor que seja melhor do que o Espírito Santo para falar o seu coração agora. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O diabo pode estar querendo até soprar no seu ouvido, mas ouça a doce voz do Espírito Santo, meu irmão.
Minha irmã, ouça a doce voz do Espírito Santo. Ele quer ministrar sobre a sua vida. Ele quer trazer um tempo novo sobre o seu coração. Ele quer te guardar das críticas, das fofocas, das intrigas, da rebeldia. Jesus te ama. Você é um escolhido dele. O diabo quer entrar e fazer uma salada, uma lavagem. O diabo quer jogar alguma coisa podre na sua história, no seu caminhar, mas ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo para ministrar sobre a sua vida nesse momento agora. Sobre o seu coração nessa hora agora.